Código de Processo Civil. Paramos no livro 6, da formação, da suspensão e da extinção do processo. Título 1. Da formação do processo. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240 depois que for validamente citado. Título 2. Da suspensão do processo. Artigo 313. Suspende-se o processo, inciso 1, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Inciso 2, pela convenção das partes. Inciso 3, pela arguição de impedimento ou de suspeição. Inciso 4, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 5. Quando a sentença de mérito, a linha A, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A linha B, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Inciso 6. Por motivo de força maior. Inciso 7. Quando se discutir em juízo questões decorrentes de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Inciso 8. Nos demais casos que este Código regula. Inciso 9. Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Inciso 10. Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Parágrafo 2. Não ajuizada a ação de habilitação ao tornar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. Inciso 1. Falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Inciso 2. Falecido o autor, e sendo transmissível o direito e litígio, determinará a intimação de seu espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Parágrafo 3. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Parágrafo 4. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5 e 6 meses. Vou ler de novo. Parágrafo 4. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5 e 6 meses naquela prevista no inciso 2. Parágrafo 5. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4. Parágrafo 6. No caso do inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Parágrafo 7. No caso do inciso 10, o período de suspensão será de 8 dias, contados a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou do documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação do cliente ao cliente.
Artigo 314. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Artigo 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Parágrafo 1. Se a ação penal não foi proposta no prazo de 3 meses, contados da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito deste, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Parágrafo 2. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1. Título 3. Da extinção do processo. Artigo 315. A extinção do processo dar-se-á por sentença. Artigo 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Parte especial. Livro 1. Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Título 1. Do procedimento comum. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Capítulo 2. Da petição inicial. Seção 1. Dos requisitos de petição inicial. Artigo 319. A petição inicial indicará: Inciso 1. O juízo a que é dirigida. Inciso 2. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4. O pedido com as suas especificações. Inciso 5. O valor da causa. Inciso 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inciso 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Parágrafo 1. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Parágrafo 3. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2. Do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1. Compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2. A interpretação do pedido considerará o conjunto de postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 323.
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1. É lícito, porém, formular pedido genérico. Inciso 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Inciso 2. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Inciso 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2. O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Artigo 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1. São requisitos de admissibilidade da acumulação que, inciso 1, os pedidos sejam compatíveis entre si. Inciso 2, competente para conhecer deles o mesmo juízo. Inciso 3, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais, a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem compatíveis. De novo, eu vou ler de novo o parágrafo. Parágrafo 2. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Parágrafo 3. O inciso 1 do parágrafo 1 não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o artigo 326. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Artigo 329. O autor poderá, inciso 1, até a citação, adiar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Inciso 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Seção 3. Do indeferimento da petição inicial. Artigo 330. A petição inicial será indeferida quando: inciso 1. For inepta. Inciso 2. A parte for manifestamente ilegítima. Inciso 3. O autor carecer de interesse processual. Inciso 4. Não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Parágrafo 1. Considera-se inepta a petição inicial quando: inciso 1. Lhe faltar pedido ou causa de pedir.
Inciso 2. O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Inciso 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Inciso 4. Contiver pedidos incompatíveis entre si. Parágrafo 2. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso no débito. Parágrafo 3. Na hipótese do parágrafo 2, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Parágrafo 1. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Parágrafo 2. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no artigo 334. Parágrafo 3. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.